de Jeremias, capítulo de número 2. A partir do verso, não quero ler todo o capítulo, viu, irmãos? Mas quero ler parte dele para a nossa meditação. E eu quero, a partir do verso de número 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso aos céus e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram, quer dizer, vou tornar a ler, porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Muito bem, só esses versículos para que nós possamos entender a mensagem que Deus ele tem para os nossos corações nesta ocasião. Se formos ler o capítulo 2 todo, o contexto desta passagem bíblica, Deus ele está através do profeta Jeremias relembrando o povo da época em que eles foram peregrinos no deserto, lugar difícil, de grandes adversidades. Ali não tinha como construir casa, não tinha como fazer uma plantação, nada disso era possível no deserto. No entanto, nunca faltou nada para o povo durante aquela caminhada. Embora durante o dia houvesse um calor escaldante, insuportável, Deus ali se mostrava através daquela nuvem que protegia o povo ali durante o dia desse sol escaldante. Durante a noite, o frio também insuportável, contrário, né? Um tempo muito adverso, mas o Senhor era uma coluna de fogo que estava ali para guiar o caminho do povo e também para aquecê-los ali protegendo-os daquele frio terrível. Bem, embora não pudesse plantar, mas o povo era muito bem alimentado por Deus. Em todo tempo o Senhor derramou sobre eles ali o maná que os alimentava durante toda aquela jornada, e foram 40 anos naquele deserto em que providência de Deus nunca faltou. Muito bem, Deus introduz o povo na terra prometida, terra que mana leite e mel. E quantas promessas de Deus se cumpriram na vida do povo quando já estão agora em terra. E ali puderam construir, ali puderam plantar, ali puderam criar, enfim, fizeram tantas coisas que agora estavam às suas mãos, debaixo das mãos do Senhor. Ali tinha chuva em todo o ano, nunca faltou. A providência de Deus continuou sobre a vida do povo, o povo se fortaleceu, o povo se enriqueceu e agora se esqueceram da providência de Deus. Se esqueceram do Deus Todo-Poderoso, que é o seu verdadeiro Deus. E assim eles cometem várias abominações, várias coisas terríveis que Deus agora se desagrada do povo. E aí envia o profeta para alertá-los daquele mal que eles estão cometendo. E aqui Deus destaca dois principais males que o povo comete. O primeiro deles aqui é deixar o manancial das águas vivas. Segundo mal que o povo comete, cavar cisternas. Mas não são quaisquer cisternas, são cisternas rotas, que não ali sustenta, não guarda, não consegue reter as águas. Naquela ocasião que o povo estava na terra,
Existia as cisternas que eram cavadas ou no chão, ou então em rochas, que serviam para fazer um reservatório de água, tá bom? Das chuvas, para que no tempo da seca eles pudessem sobreviver. Só que quando eles cavavam determinadas tipo de cisternas, né? Hoje conhecido como poços artesianos, enfim, e eles cavavam e na rocha, por exemplo, aparecia alguma rachadura e aquela cisterna ela não conseguia reter água, então ela era chamada de cisternas rotas ou rotas, né? Não podiam deter água e também a água que possivelmente tivesse ali, ela não era potável, ela não tinha condição de ser uma água que pudesse ser consumida. Então essa era a característica desse tipo de poço, e quando os viajantes passavam e percebiam que esses poços ou cisternas, eles tinham essa qualidade, então eles abandonavam essa cisterna e não utilizavam da sua água, porque não era água que prestava. E olha agora a aplicação que Deus faz por meio do profeta Jeremias a respeito das águas vivas. Ora, nós temos uma passagem bíblica semelhante ali, no caso de Jesus conversando com a mulher samaritana, e no caso ela vai no poço pegar água e Jesus lhe pede água, e ela disse: como que pode o Senhor, sendo um homem judeu, e pedir água a mim, uma mulher samaritana, visto que ambos os povos aí não se comunicavam? E Jesus então olha para ela e diz: se você soubesse quem é que está falando com você, você iria lhe pedir água e eu lhe daria água viva. E ela vai dizer: o Senhor não tem como tirar, o poço é fundo, como que o Senhor tem água viva para me dar? E Jesus disse: a água que eu tenho para te dar, se você beber desta água, vai formar em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Então aquela mulher desejou tomar daquela água que Jesus tinha para dar. Em João capítulo 7, nós temos também Jesus se levantando no último dia da festa e dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, nós estamos falando de água espiritual. Nós estamos falando de uma água que não sacia só o corpo físico, mas sacia a sede da alma. Esta água viva, água que vem do trono da glória do Senhor, para saciar a sede espiritual do homem. E esta fonte de águas vivas está em Deus. Esta fonte de águas vivas é Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que, pelo seu Espírito, sacia a nossa sede espiritual, coisa que nada aqui nesse mundo pode fazer. Jesus é o único que pode saciar. E o povo do Primeiro Testamento andava com Deus em obediência, em observação aos mandamentos, assim bebiam dessa água, água limpa, água pura, água que refrigera a alma do sedento. Pois estava o homem saciado na presença de Deus. No entanto, esse povo aqui começa a se afastar de Deus, e a metáfora aqui de cavar um poço com águas que não poderiam ser bebida, não poderia ser potável, poço que seria abandonado, esquecido, e o povo não percebia isso. E Deus aqui pergunta, fala para Jeremias: observe entre as nações, tem algum povo aí que abandonou, esqueceu o seu Deus, posto não ser Deus? Não, a resposta é não. Nenhum povo que adora qualquer outro tipo de Deus, ele abandona o seu Deus uma vez que descobriu que não seja Deus. Não tem esse tipo de comportamento. Os povos são fiéis aos deuses que eles adoram, mesmo que não seja o Deus criador dos céus e da terra. Agora, Israel
Este sim abandonou a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que supriu as necessidades deles no deserto, um Deus que os introduziu numa terra que manava leite e mel, um Deus que providenciava a chuva temporã serôdia e também o orvalho sobre a terra, toda a sorte de bênção que vem de Deus para a vida, mas mesmo assim Israel virou as costas para Deus e abandona Deus e vai cavar poço, vai buscar solução pela própria mão, e tudo aquilo que o homem procura com seus próprios esforços, com as suas próprias mãos, não dá certo, não vai prosperar, não vai conseguir crescer, porque a fonte da bênção é Deus. Se Deus não estiver na nossa história, se Deus não estiver conosco na caminhada, nós não podemos fazer nada que vá dar certo, nada vai prosperar. Tudo que fazemos é como cisternas que não retêm águas, ou se retém, as águas não são águas vivas, não são puras, não são águas potáveis, são coisas que iludem, está enganando o coração humano. E o homem que conhece a Deus tem essa capacidade de abandonar o Senhor. Mas aqui, dessas duas maldades que o povo comete, primeiro é abandonar, é deixar o manancial de águas vivas. Primeiro erro grotesco, terrível, água pura, limpa, água fresca, que sacia a sede da alma, mas mesmo assim o homem está abandonando. E depois que ele abandona, ele está sozinho, porque escolheu estar sozinho, ele vai cometer o segundo erro, que é aí cavar os poços para si mesmos. E aí ele vai se virar por conta própria. E aí ele vai escolher os seus próprios caminhos para andar. Aí ele vai escolher outros deuses para servir. É esse o comportamento de um povo que foi beneficiado, que foi favorecido por Deus, mas agora demonstra um coração ingrato perante o Deus Todo-Poderoso. Um alerta de Deus para cada um de nós nesta manhã de quarta-feira. Que Deus não encontre jamais em nosso coração a ingratidão, esquecer-se ou nos esquecermos de algo que Deus fez no passado por cada um de nós. Quantas bênçãos alcançamos. E aí, quando chega o momento de adversidade, um momento de dificuldade, ao invés de nós nos aproximarmos ainda mais desse Deus maravilhoso, nós estaremos nos afastando. E aí, nos virando sozinho, nós nunca vamos conseguir. Então, que nós ouçamos a voz do Senhor nesta manhã e peçamos ao Senhor que venha endireitar as nossas veredas, venha endireitar os nossos caminhos, para que jamais nós venhamos sair da presença dele, mas que nós venhamos continuar, ainda que haja obstáculos e dificuldades. Vamos olhar para o alto e vamos, irmãos, ter a certeza conosco de onde nos vem a ajuda. A nossa ajuda vem do Senhor, é Ele a nossa fortaleza, é Ele o socorro, é Ele o refúgio, é Ele que está presente conosco em todo o tempo. Embora muitas das vezes nós não percebamos, mas Ele está presente, Ele nunca nos abandona. Tenha certeza disso. Deus, Ele está contigo. Jesus, Ele está contigo. Ele fez essa promessa. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não vamos abandoná-lo por nada. Ao contrário, vamos tomar uma posição de nos aproximar cada vez mais dEle. Vamos pedir, segura nas nossas mãos. Senhor, reavive a tua obra em nosso coração. Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito e venha nos despertar, venha nos avivar e venha nos reconciliar com o Senhor mesmo. É essa que deve ser a nossa oração. Fica aqui então esta mensagem para a nossa meditação nesta quarta-feira. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.